Quarta regra da boa sorte. Preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar as condições nas quais os outros também ganham atrai a boa sorte. A sequoia, rainha das árvores. Na manhã seguinte, Not, o cavaleiro da capa preta, se levantou muito desanimado. Considerando as informações do Inhomo e da lama do lago, estava perdendo tempo. Seu empenho não seria em vão? Chegou a pensar em voltar. No entanto, a viagem até o Bosque Encantado tinha sido longa, e já que estava ali, optou por ficar até o 7º dia. Talvez finalmente encontrasse alguém que lhe dissesse onde achar o trevo mágico de 4 folhas. Not não sabia o que fazer. Com quem poderia falar agora? Montado em seu cavalo, vagou pelo bosque sem ter aonde ir. Cruzou com toda espécie de seres estranhos, mas não achou nenhum trevo. Enquanto cavalgava, olhava para o chão, procurando uma pista capaz de indicar onde aquele trevo poderia germinar. De repente, percebeu que não falara ainda com a sequoia, o primeiro habitante do Bosque Encantado. Ela saberia lhe dizer algo. Como diziam que a sequoia era a primeira árvore nascida no Bosque Encantado, ele cavalgou até o centro da mata, onde a encontrou. Not apeou do cavalo e aproximou-se. Sabia que naquele bosque todos os seres vivos, inclusive muitos dos inanimados, tinham a capacidade de falar. Assim, dirigiu-se à sequoia e perguntou: Sequoia, rainha das árvores, você consegue falar? Não houve resposta. Ele insistiu: Sequoia, rainha das árvores, estou lhe fazendo uma pergunta. Faça o favor de me responder. Não sabe quem eu sou? Sou o cavaleiro Not. A sequoia começou a mexer seu impressionante tronco e disse ao cavaleiro: Já sei você quem é. Por acaso não sabe que conheço cada uma das árvores deste bosque? Não sabe que por nossas folhas todas nós estamos em contato físico umas com as outras? As informações correm rapidamente por nossos galhos. Faça a pergunta, se quiser, depois vá embora. Estou cansada. Tenho mais de 1000 anos. Falar me cansa. Serei breve, respondeu Not. Soube que é possível que dentro de 3 noites nasça no Bosque Encantado o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte ilimitada. Mas tanto o Inhomo como a Dama do Lago me disseram que jamais cresceu um só trevo aqui. Você vive nesse bosque desde que ele existe. Sabe de tudo o que acontece porque conversa e sempre conversou com todas as árvores. Minha pergunta é muito simples. É verdade que nunca houve um trevo neste bosque? A sequoia levou um tempo para responder. Passeou por sua memória de 1000 anos, revendo todos os anos de sua vida em cada um dos 2000 anéis que formam o interior de seu largo tronco. Isso demorou. Como os minutos iam passando, o cavaleiro Not perdeu a paciência. Vamos, responda, estou com pressa, protestou. Estou pensando, estou recordando. Você é impaciente, como a maioria dos seres humanos. Seria melhor se vocês fossem como as árvores, que são muito mais pacientes. Passaram-se mais alguns minutos. Not, muito apressado, deu a volta para ir embora, pensando que a sequoia não queria responder. Ela, porém, começou a falar justamente no momento em que o cavaleiro se preparava para partir, como se fosse uma bibliotecária que tivesse revisto 1000 fichas de livros à procura de uma obra específica. A árvore respondeu no fim da sua pesquisa. Está certo, nunca nasceu um trevo no Bosque Encantado, muito menos um trevo mágico de 4 folhas. Em tempo algum, nesses 1000 anos, nunca. Not ficou desolado. Provavelmente Merlin teria recebido uma informação errada. Pior que isso, começou a lhe passar pela cabeça que o mago poderia tê-lo enganado. Not sentiu-se deprimido de verdade. Era o terceiro habitante do bosque que dizia não haver sorte para ele. Estava tão obcecado com essa realidade que não conseguia ver nada além dela. Realmente, escutar dos outros o que já se sabe só leva a afundar-se na própria evidência. Qualquer pessoa que, como Not, estivesse obcecada em saber se havia ou não trevos no bosque, não conseguiria pensar em outra coisa que não fosse isso. Ele não se deu conta de que era preciso fazer alguma coisa a respeito.
Por isso o cavaleiro estava tão abatido e sentia-se uma vítima, usado e enganado. Ele se encontrava numa situação em que não via qualquer possibilidade de sucesso. Naquela manhã, o cavaleiro Cid se levantou mais satisfeito do que no dia anterior. Observou alegre tudo o que já havia providenciado. Terra fértil e água abundante. Se o lugar em que nasceria o trevo mágico fosse esse, agora ele precisaria saber o quanto de sol e de sombra seria necessário. Cid era um cavaleiro e não um especialista em jardinagem, por isso tinha que falar com alguém que conhecesse muito bem as plantas e as árvores. Mas quem? Logo se lembrou. Claro! Como não? A sequoia é a árvore mais sábia do bosque. Ela saberá quanto de sol é necessário para um trevo. Cid cavalgou até o centro do bosque encantado. Desceu de seu cavalo e foi até a árvore, como pouco antes havia feito nota. Aproximou-se dela e perguntou: Distinta sequoia, rainha das árvores, pode falar? Não obteve resposta, mas insistiu. Respeitada e venerada sequoia, rainha das árvores, se não estiver muito cansada, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Se você não puder falar agora, voltarei em outro momento. A verdade é que a sequoia havia decidido não responder a outro arrogante cavaleiro que lhe viesse fazer perguntas, mas logo viu que Cid não era impaciente nem arrogante. Pela amabilidade de suas palavras e seu respeitoso gesto de inclinar a cabeça e apoiar o joelho no chão, ela deduziu que era uma pessoa distinta. Quando ele já estava indo embora, ela o chamou. É verdade que estou cansada. Diga-me, porém, qual a pergunta? Obrigada por me atender, rainha das árvores. Minha pergunta é muito simples. Quanto de sol é preciso para que um trevo possa crescer? No caso de dispor de terra nova e água suficiente. Disse a árvore. Dessa vez, contudo, levou bem menos tempo para se pronunciar, porque conhecia perfeitamente a resposta. Um trevo precisa tanto de sol como de sombra, mas não há um lugar assim por aqui. Como você já deve ter percebido, neste bosque só tem sombra, por isso nunca nasceu um trevo aqui. Esta é a resposta à sua pergunta. Até logo. Mas o cavaleiro Cid não desanimava facilmente. Espere, só mais uma pergunta, eu lhe imploro. Você que é a rainha das árvores, me permite podar alguns galhos de suas súditas? Tenho sua autorização para fazer isso? A sequoia respondeu: Minha permissão não é necessária. Você tem apenas que tirar as folhas e os galhos secos. Neste bosque, ninguém jamais trabalhou para manter limpa as copas das árvores. Nossos galhos nunca foram podados, por isso a luz não penetra aqui. Os moradores desse lugar são preguiçosos e sempre deixam suas obrigações para o dia seguinte. Se você se dedicar apenas um pouco a essa tarefa, conseguirá fazer com que haja luz e sombra por igual, sob qualquer árvore. Basta retirar as folhas e os galhos secos. E não precisa da minha autorização, pois toda árvore que receber essa atenção ficará encantada. Cortar os galhos velhos, livrar-se do que já não serve, é sempre um impulso para a vida de uma árvore e para que está ao seu redor, concluiu ela, agora num tom caloroso e amável. Obrigado, muito obrigado, majestade, respondeu Cid, levantando-se e sem dar as costas à grande sequoia, recuando até chegar a seu cavalo. O cavaleiro da capa branca cavalgou firme e apressadamente até o lugar onde havia renovado a terra e feito chegar a água. Mas já era bem tarde. Pensou então em deixar para limpar os galhos no dia seguinte. De fato, não lhe restava mais nada para fazer. Já tinha a terra, a água e sabia qual era a quantidade apropriada de sol. Podia agora descansar e dedicar o último dia a podar as árvores. Imediatamente, porém, lembrou-se do que a sequoia lhe dissera. Não deixe para o dia seguinte, e também de um conselho que sempre lhe fora útil. Haja e não adie. Era verdade que não havia mais nada para fazer e que ele dispunha de todo o dia seguinte para cortar os galhos velhos. Mas, se começasse naquele momento, teria mais um dia e um dia a mais poderia ser importante. Assim, aproveitou as poucas horas de luz que ainda restavam para dar início à tarefa.
Fiel a seus princípios, Sid resolveu agir e não adiar as coisas que devem ser feitas. Subiu até a copa das árvores de seu pequeno terreno e se dedicou com paixão a limpar as folhas e os galhos mortos. As árvores eram muito altas e ele teve que subir uma a uma com a ajuda de uma corda que trouxera consigo. Usando a espada, cortou os galhos secos e eliminou as folhas mortas, sem machucar o tronco nem os ramos vivos. Trabalhou durante boa parte da noite e com total empenho, como se aquele serviço fosse a única coisa que importasse naquele momento, o seu aqui e agora. O resultado final foi excelente. Ele se sentia muito feliz. Curiosamente, não se preocupava mais com o fato de que o trevo mágico de 4 folhas pudesse ou não nascer no lugar que ele escolhera para renovar a terra, canalizar a água e limpar os ramos e as folhas. Afinal, já sabia do que um trevo precisava para germinar e tinha cuidado de tudo. A que tarefa se dedicaria no dia seguinte? Talvez ainda houvesse alguma coisa que aparentemente não fosse necessária, mas imprescindível. Sentiu que se alegrava com o que estava fazendo, que se dedicava com paixão e tudo aquilo tinha um sentido, qualquer que fosse o resultado final. Uma noite mais, Sid visualizou seu trevo mágico, dessa vez lindamente enraizado na terra úmida do pequeno espaço que havia criado. Imaginou suas 4 folhas, toda com a forma similar à de um coração, abertas para receber a luz do sol, que passava entre os galhos das árvores gigantescas que o cercavam. Embora o cavaleiro não soubesse explicar, quanto mais ele sabia como criar as condições para que o trevo mágico nascesse, menos se preocupava com o fato de ter escolhido corretamente o lugar que isso se daria. A noite por fim caiu, só restavam 2 noites.